A máquina não deve dominar o homem. O homem é que deve dominar a máquina. Charles Chaplin, ao fazer essa afirmativa, sintetiza uma das críticas mais contundentes de sua obra cinematográfica, especialmente visível em tempos modernos. O filme, lançado em 1936, retrata de forma satírica e ao mesmo tempo dramática os efeitos da industrialização sobre o trabalhador, que se vê reduzido a uma engrenagem dentro de um sistema produtivo desumanizador. A frase revela a preocupação de Chaplin com a perda da autonomia e da criatividade humanas diante da crescente mecanização. No contexto histórico, a Revolução Industrial havia transformado radicalmente as relações de trabalho, impondo jornadas repetitivas e alienantes. Chaplin percebeu que, ao invés de libertar o homem, a máquina poderia aprisioná-lo, tornando-o dependente de ritmos artificiais e de uma lógica focada na produtividade em detrimento da dignidade. Sua crítica não era contra a tecnologia em si, mas em desfavor do uso distorcido dela, que submete o ser humano a condições degradantes. A abordagem de Chaplin permanece atual. Em pleno século XXI, com a automação, a inteligência artificial e a informatização dos processos, a questão continua sendo: quem se submete a quem? Se por um lado as máquinas ampliam as possibilidades humanas, por outro podem gerar desemprego, desigualdade e desumanização. O alerta de Chaplin nos lembra que o progresso só é válido quando preserva a humanidade, garantindo que o homem seja o protagonista, e não o coadjuvante, da história. É notável como sua frase, ainda hoje, funciona como um alerta no sentido da valorização da ética e políticas voltadas à valorização humana no trabalho. Dominar a máquina significa utilizá-la como instrumento de desenvolvimento humano, e não como dispositivo voltado à subjugação de pessoas. Chaplin nos convida a refletir sobre a necessidade de equilibrar técnica e humanidade, eficiência e empatia, produção e autonomia. Dessa forma, a reflexão de Chaplin ultrapassa o contexto da industrialização e se torna universal. Ao afirmar que o homem deve dominar a máquina, ele nos lembra que o ser humano precisa permanecer como a medida de todas as coisas, parâmetro essencial para avaliar o valor e o sentido de qualquer avanço técnico. É somente quando a dignidade e a liberdade humanas orientam o uso da tecnologia que o progresso se torna legítimo, capaz de promover não a alienação, mas a independência.